Bom, pessoal, bom dia. Renato Barros que vos fala aqui novamente. E agora nós vamos para concordância verbal, certo? Pessoal, a parte de concordância verbal é um pouquinho mais complicada para nós nesse momento da pandemia, porque como a parte gramatical geralmente é uma das dificuldades que a maioria dos alunos tem, e o fato de nós não estarmos presencialmente nos encontrando para tirar dúvida na hora que surge vocês devem prestar bem atenção e estudar bem para que vocês aprendam sozinhos algumas questões da concordância verbal. Primeiramente, concordância verbal. Aqui no nosso livro tem alguns casos específicos, tem a regra geral e alguns casos específicos, tá certo? Mas esses casos específicos que tem no nosso livro, pessoal, são pouquíssimos. Existem muito mais casos específicos sobre a concordância verbal. Porque a língua portuguesa é muito fluida, muito complexa, existem vários verbos, nós temos várias conjugações, e tudo isso influencia nas regras da concordância verbal. Professor, eu tenho de aprender tudo sobre concordância verbal? Pessoal, como eu digo, sempre, não há um português errado, tá certo? Existem várias linguagens que nós, várias variáveis, digamos assim, da língua portuguesa, e o mais importante é nós nos comunicarmos e nos fazermos entender. Mas, né, como vocês são estudantes e vocês terão a parte do vestibular, do Enem, aliás, para fazer, e além disso, pessoal, nós temos que saber qual português falar em cada situação, tá certo? Quando nós estamos entre amigos, nós falamos uma linguagem tranquila, né? Sem se preocupar tanto com a concordância, mas mesmo quando a gente fala essa linguagem tranquila, nós aplicamos a regra geral da concordância verbal, tá certo? Mas haverá momentos, por exemplo, na entrevista de emprego, que você vai ter que falar o português corretamente. Se você for apresentar um seminário na sua faculdade, também. A defesa de algum TCC, você tem que falar o português correto. Então é extremamente importante, pessoal, que vocês aprendam sobre a concordância verbal e a concordância nominal, que nós vamos falar dela daqui a pouco, tá certo? Essa aqui é a nossa quinta aula, nós temos mais a sexta aula sobre concordância nominal, que correspondem às duas primeiras unidades do nosso livro. Então é muito importante que vocês aprendam as regras, mas mais importante ainda, para vocês realmente fixarem essas regras, é que vocês falem o português de acordo com essas regras. Infelizmente, nós não temos a sala de aula, porque a sala de aula é o melhor local para você tentar falar o português de forma correta, né? Porque você tem um professor ali para dizer se aquilo é o correto ou não, de acordo com a norma culta. Mas mesmo assim, procurem falar o português de forma correta, porque assim vocês vão aprender mais facilmente as regras de concordância verbal. Enfim, vamos lá. Qual é a regra geral da concordância verbal? Concordância verbal é a conformidade do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Vou mudar a cor aqui para ficar mais nítido. Em número e pessoa. Eita, professor, tá com tanto tempo que eu não tenho aula que eu não sei mais nem o que é verbo, nem sujeito, nem número, nem pessoa. Vamos dar uma pequena recapitulada aqui, tá certo? O verbo, pessoal. Verbo é a palavra que contém a noção de ação ou estado, tá certo? O verbo representa isso, é a palavra que representa uma ação ou estado. Por exemplo, chorar é uma ação humana, chover é uma ação da natureza, ser é um estado. Então nós temos três verbos aqui, ó, que representam bem esse conceito que eu disse. É uma palavra que contém essa noção. Ação ou estado, tá certo? Isso aqui vocês já sabem, eu estou apenas recapitulando. O sujeito, ó, sintaticamente, consiste naquele a que a oração se refere. Aqui eu trouxe aqui uma frase bem conhecida, ou pelo menos é para ser conhecida de todos nós brasileiros. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante. Nossa! E agora, qual seria o sujeito dessa frase aqui? O sujeito é aquele a que a oração se refere. As informações que são dadas aqui se referem a algo. Eu coloquei aqui na ordem direta a frase, ó, sujeito, verbo e complemento. Aí fica fácil, né? Ó. As margens plácidas do Ipiranga, ou seja, as margens ouviram o brado retumbante de um povo heróico. O sujeito aqui é as margens. Na verdade, as margens plácidas do Ipiranga, né? Mas o núcleo do sujeito, as margens. Por quê? Porque a oração se refere
a isso aqui, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o quê? O brado retumbante de quem? De um povo heróico. Então, o sujeito, sintaticamente, consiste naquele a que a oração se refere. O número, isso aqui é fácil, né? O número pode ser singular ou pode ser plural. E a pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, voltando aqui para a regra geral, concordância verbal é a conformidade do verbo com o sujeito, ou seja, o verbo, a palavra que exprime uma ação ou um estado, em número com seu sujeito, ou seja, aquele a que a oração se refere, em número, no singular ou no plural, e em pessoa, né? Em relação à pessoa. Se é eu, tu, ele, nós, vós e eles, o verbo flexiona de acordo com uma pessoa, certo? Então, prosseguindo agora sim, essa aqui foi a regra geral, né? Agora as regras específicas. As regras específicas, pessoal, como eu falei, eu vou falar aqui dele para vocês, mas vocês têm de memorizar e de aprender. Como é que vocês vão aprender? Falando da forma culta, né? Da forma padrão, da linguagem padrão. E não as variantes e as variáveis que nós temos em cada região do nosso país, em cada cidade de nossos estados da federação. Então, os casos específicos são os casos que fogem a essa regra geral. Você, como falante nativo, deve saber concordar a maioria dos casos. Por quê? Porque você fala português. Então, desde pequeno, você instintivamente aprendeu a concordar o verbo com o sujeito. No entanto, convém seguir as orientações para fazer a concordância segundo a norma padrão. Por quê? Porque você tem de aprender a falar vários portugueses, pessoal. Português com seus amigos, português na entrevista de emprego, o português do Enem, o português de uma defesa de um TCC e por aí vai, certo? Sujeito composto. Sujeito, lembrando, é aquele a que a oração se refere. Sujeito composto é porque tem dois núcleos, geralmente dois substantivos, formados por elementos claramente diferentes. O verbo vai para o plural. E vamos ver um exemplo aqui, ó. Crise econômica e crise política. Esse aqui, ó, o sujeito composto. Então, ó, crise econômica e crise política são dois elementos distintos. Então, o verbo vai para o plural. Então, crise econômica e crise política assolam diversos países atualmente, certo? Então, sujeito composto de elementos distintos, verbo, vai para o plural. Sujeito novamente composto com elementos que se ligam pela conjunção ou. Aqui nós temos outra especificidade. O ou, pessoal, ele pode significar exclusão ou pode significar adição. Se significar exclusão, o verbo vai para o singular. Ó, o filho ou o marido, tá aqui, ó, um sujeito composto, e tem o ou aqui. Então, significa exclusão, porque ó, é só olhar o contexto. O filho ou o marido a acompanhará, pois só é permitido levar um convidado. Então, esse ou aqui está excluindo. Ou vai ser o filho, ou vai ser o marido. Quando significa exclusão, o verbo fica no singular. Tá certo? O verbo vai para o plural se a conjunção indicar adição. Meu filho ou meu marido podem vir me buscar. Ou seja, tanto faz, né? Os dois. Uma adição. Quando significa adição, o verbo vai para o plural. Né? Então, lembrar, quando tiver a conjunçãozinha ou, você tem que ver. Se for exclusão, verbo no singular. Se for adição, verbo no plural. Sujeito composto de novo, mas o composto ele termina nessas expressões aqui, ó. Tudo, nada, nenhum, ninguém, cada um, cada qual. Então, sujeito é composto. Tios, tias, irmãos. Tá aqui, ó. Temos três elementos distintos, três substantivos, né? Então, já caracteriza o sujeito composto. E no final dele a gente tem a expressão, ó, cada um. Então, o verbo concorda com essa expressão. Cada um se organizou para comparecer à festa. Então, embora o sujeito seja composto, o verbo fica no singular porque ó, ele se refere à última expressão aqui. Tios, tias, irmãs, irmãos, aliás, cada um se organizou para comparecer à festa. Aqui, ó, sujeito composto, agora pós-posto ao verbo, ou seja, fica depois do verbo. O sujeito fica depois do verbo. O verbo pode ir para o plural ou concordar com o elemento mais próximo. Né? Se o sujeito é composto, pessoal, é porque tem mais de um elemento. Né? Então, ele pode ir para o plural logo. Ó.
Viajaram o pai e os filhos. Ou então, concordar só com o primeiro aqui, ó, mais próximo. Viajou o pai e os filhos. Isso aqui é tranquilo. Sujeito formado por nomes que só tem forma plural. O verbo concorda com o artigo que acompanha o nome ou fica no singular se o nome dispensa a presença de artigo. Então, o artigo aqui é o determinante nesses casos, pessoal. Quando o sujeito só tem a forma plural. Olha o sujeito aqui, ó, Estados Unidos. Só tem o plural, né? Os Estados Unidos ficaram... Ó, tá concordando com o artigo aqui, ó. Como o artigo está no plural. Aqui, ó. Então o verbo vai para o plural. Se eu não tivesse isso aqui, pessoal, esse artigo aqui, seria Estados Unidos ficou em segundo lugar no quadro geral de medalhas. Mas como eu tenho os Estados Unidos, então é os Estados Unidos ficaram em segundo no quadro geral de medalhas. Aqui, ó, Amazonas. O Amazonas é um rio muito extenso, né? Mesmo aqui, ó, sem esse artigo, fica no singular, né? Ó, Amazonas é um rio muito extenso pela regra. Se o nome dispensa a presença de artigo, então fica no singular. Vassouras se localiza, fica no singular de novo, porque está sem o artigo, ó, a pouco mais de 100 km daqui. Tá certo? Ou seja, quando tem um artigo, eu concordo com ele. Quando não tem, fica no singular. Beleza, tranquilo demais. Sujeito aqui formado pelo pronome que, né? O verbo concorda em pessoa e número com o antecedente. Isso é questão do que, pessoal? Sempre é assim. Sempre que a gente tem esse pronome que aqui, ele se refere ao antecedente. Para vários casos. Aqui, nesse caso, concordância verbal não é diferente. Ó. Fui eu que... Aqui o que? Então, eu vou olhar para quem está antes dele. Então, eu paguei a conta. Foram eles que... Ó, eles pagaram a conta. Então, é simples. Quando tiver o pronome que... concorda com o termo que está antes. E agora quem? Ó, quando o sujeito é formado pelo verbo quem, pelo pronome, desculpa, quem, preferencialmente o verbo fica na terceira do singular ou concorda com o número e pessoa com antecedente, tá certo? Então você pode escolher uma das duas, ou concordar com o antecedente, como a gente fez com o que, ou colocar na terceira do singular. Por exemplo, ó, somos nós quem fica, ó, quem, aí ó, fica, terceiro singular, né? Terceiro singular, pessoal, só para lembrar, ó, é ele. Então, ó, ele fica. Então, eu posso adotar isso? Pode, professor. O professor não está errado, não. Está estranho, não. Tá certo. Segundo a norma culta, quando eu tenho o pronome quem, eu posso concordar com a terceira pessoa do singular. Então, somos nós quem fica aqui esperando. Mas, essa aqui é a forma mais utilizada. Somos nós quem ficamos esperando aqui. Porque ele está concordando com o antecedente. Nós ficamos. Que esse fica aqui é porque ele está na terceira do singular. Ele. Quando nós temos o pronome quem, eu posso utilizar o verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Ok. Outras expressões. Cerca de, perto de, mais de, menos de. O verbo concorda com o número. O numeral que segue a expressão. Ó. Mais de. Uma pessoa chegou. Mais de 10 pessoas chegaram. Tranquilo, né? Isso aqui, só olhar para o numeral. Agora, alguns, quantos, quais de nós, quais de vós. Preferencialmente, o verbo concorda com o pronome pessoal, nós ou vós. Embora possa concordar com o pronome indefinido, terceira do plural. Ou seja, eu posso adotar essas duas concordâncias. Quantos de nós ficaremos? Ó, aqui está concordando com o pronome pessoal. Que é quantos de nós, né? Alguns de nós, alguns de vós. Por aí vai. Quais de nós? Beleza. Então, quantos de nós ficaremos? Mas e também, quais de vós ficarão? Ó, vós, como é um pronome bastante difícil de conjugar, eu sempre sugiro que quando tiver esse vós, você não conjugue pelo pronome, e sim por essa regra aqui, ó, pronome indefinido. Porque se não é vós ficarão, vós ficareis, né? Se fosse a concordância com o pronome. Mas aqui, ó, ele está concordando com esse aqui, ó. Eles ficarão. Então, a dica que eu tenho a dar para vocês é isso. Quando essas expressões forem seguidas de nós, aí você concorda mesmo com o pronome que é mais fácil.
Mas quando for seguida de vós, que é um pronome bem mais difícil, concorde com a terceira do plural, que é mais fácil. Eles. Eles ficarão. Quais de vós ficarão aqui esperando? Então, professor, mas vós ficarão não é a conjugação certa, não. Beleza, mas ficarão está conjugando com o pronome eles, a terceira do plural. Ok? Expressões: um dos que, uma das que. O verbo pode ficar no singular ou no plural, dependendo da ênfase que se quer dar. Então, isso aqui é tranquilo. Você pode deixar tanto no plural quanto no singular, dependendo do que você quer enfatizar. Por exemplo, o filme foi um dos que ganharam a premiação. O filme foi um dos que ganharam a premiação, tá certo? Por exemplo, tinham vários filmes e vários ganharam a premiação. Se eu quisesse enfatizar aquele filme que ganhou, por exemplo, o filme Cidade de Deus foi um dos que ganhou a premiação. Eu estou querendo enfatizar um filme específico, eu coloco no singular. Mas as duas formas estão corretas. Aquela garota foi uma das que me chamou. Né, ó, me chamou a atenção. Então, eu estou querendo enfatizar que ela foi uma das que me chamou a atenção, eu coloquei aqui no singular. Né? Aí foi uma das que me chamaram a atenção, ou seja, teve mais de uma garota que chamou a atenção. Não estou enfatizando. Beleza? Expressões um e outro, nenhum nem outro. Mesma coisa, o verbo pode ficar no singular ou no plural, indiferentemente. Um e outro foram embora, um e outro foi embora, um e outro foram embora. Isso aqui é mais tranquilo. Parte de, maioria de, metade de, grande parte de. Se seguidas por uma palavra no singular, o verbo fica no singular. Se seguidas por uma palavra no plural, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Então isso aqui é tranquilo, pessoal. Se você colocar no singular no plural, vai dar certo do mesmo jeito. Ó, a maioria da classe preferiu sair mais cedo. A maioria, aqui está tudo no singular, né? Se seguida por uma palavra no singular, tá tranquilo, o verbo fica no singular. Então a maioria da classe, então está no singular, então o verbo fica no singular. Preferiu sair mais cedo. Agora aqui, ó, nós temos uma palavra no plural. Então pode ser, a maioria dos alunos preferiu sair mais cedo, ou pode ser no plural, a maioria dos alunos preferiram sair mais cedo, tá certo? Então, pessoal, é isso. Como eu disse para vocês, esses casos específicos são pouquíssimos em relação ao que existe na concordância verbal. O livro colocou isso apenas para você ver que existem outras formas de concordar o verbo e para vocês também terem a curiosidade de procurar mais. Mas como eu disse, a única forma de vocês aprenderem realmente isso aqui sem precisar memorizar é praticar durante o dia a dia, tá certo? Então é isso. Nossa aula sobre concordância verbal está próxima do fim. E com isso vocês já podem fazer a atividade do livro que fala sobre esse assunto, concordância verbal, que está nas páginas, deixa-me ver. Aqui a concordância nominal é na unidade, no capítulo 1 da unidade 1. Deixa eu só chegar nele aqui. Capítulo 1 da unidade 1 do nosso livro. Aqui já é o capítulo 2 do modernismo, que é o conto tradicional. Agora vamos chegar aqui, ó. Concordância verbal. Só um instante. Aqui. Então, a partir de agora, vocês já podem fazer a atividade da página aqui. Página 23. Página 24. Aqui são as regras que eu coloquei para vocês, ó. Página 27, 28, 29. Então, até a página 29, começando da página 24, não, da página 23. Da 23 até a página 29, vocês já estão habilitados para fazer, porque era o tema da nossa aula de hoje. Dessa aula que nós acabamos de findar. Então, muitíssimo obrigado e até a próxima.